A graça e a paz de Cristo Jesus, Pastor Edmário mais uma vez aqui com o seu canal Pregador Fiel de Cristo. E mais uma vez com a série Um Convite para a Leitura das Institutas de João Calvino. E dessa vez será o capítulo 2 e parte 2 da continuação das subdivisões que resolvi realizar nesse capítulo 2 do livro 3. Então vou estar continuando a fazer isso novamente, e aí desde já quero adiantar que se você gostou desse pequeno conteúdo, você pode dar um like, pode compartilhar e inscrever-se no canal. Vamos então à nossa pequena introdução de hoje. Então, o capítulo 2 é esse, da fé, definição e exposição de suas propriedades. Mais uma vez aqui, João Calvino ele sempre vai entrar com as suas polêmicas ou com o seu debate, com a sua crítica forte à doutrina do catolicismo romano acerca da natureza da fé, e mais especificamente do movimento escolástico, que ele vai assim estar criticando do início ao fim. Então, continuemos com o nosso plano aqui. Essas divisões vêm da versão clássica de Valdir Carvalho Luz, que no caso foi revisada por Walter Graciano Martins, e o núcleo da explicação, a distinção entre fé verdadeira e falsa fé, conhecida como fé informe, no texto. Como estão as divisões, então, que vamos tratar hoje? Temos aqui as divisões que serão tratadas, a 7, a divisão 7, a fé repousa na promessa da graça, da misericórdia e da verdade de Deus em Cristo. 8º, a improcedência da distinção escolástica entre fé formada e fé informe. E uma análise de 1 Coríntios 13:2 não corrobora a distinção entre fé formada e fé informe. E aí temos a 10, a fé informe, como se patenteia nos incrédulos, não é fé verdadeira. 11, a fé é operante, ainda que não eficaz nem absoluta, até mesmo nos réprobos. E 12, só nos eleitos é a fé real e eficaz. Nos réprobos, ela é apenas aparente e ineficaz. Então, examinando a parte 7, Calvino vai dizer que a fé, antes de tudo, ela vai repousar, ou seja, ela vai descansar, ela vai ter como base, assim, a promessa da graça em Cristo. Porque aí você vai ver Efésios 2:8, que vai dizer que pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus mediante a fé. Então a gente pode ver isso, a misericórdia de Deus e a verdade de Deus em Cristo. Sempre quando lermos um texto dos reformadores, a gente tem que se lembrar que eles, acima de tudo, são cristocêntricos em sua fala. 8º, e aí ele fala da improcedência da escolástica entre fé formada e fé informe, ou seja, outra vez ele destaca, Calvino, ele destaca a ideia da não existência de uma teologia natural, de que, na verdade, existe uma fé natural dentro do ser humano que pode levá-lo talvez a uma salvação, seria uma chamada teologia natural, e uma fé formada, que seria através da doutrina da igreja. E aí, nesse sentido, Calvino nega completamente. E 1 Coríntios 13:2 vai falar assim, que ainda que eu tivesse fé e não tivesse amor, que é 1 Coríntios 13:2, não me adiantaria de nada. E aí, essa é a questão, que o escolasticismo, a doutrina católica escolástica, ela vai destacar que essa fé informe seria o quê? Seria o exercício da fé sem amor. Mas que para Calvino isso é improcedente à luz de todo o contexto das Escrituras. E aí temos a fé informe, como se patenteia nos incrédulos, não é fé verdadeira. Então, Calvino ele sempre enfatiza a questão daquilo que é conhecido como fé salvadora. Principalmente nesse livro 13, ele vai destacar sempre a questão de que a verdadeira fé é sempre fé salvadora.
E aí temos aqui 11. E que a fé é o quê? É operante. Daí ele já começa a apologética dele, a defesa dele, com relação tanto uma harmonia da fé segundo Paulo, quanto a fé segundo Timóteo. Quer dizer, Timóteo não, segundo Tiago, que vai falar sobre a fé como algo operante. E aí temos já no início, né? Já na parte 12, que só nos eleitos é a fé real e eficaz. Nos réprobos é apenas aparente e ineficaz. Então isso significa o seguinte: a partir daqui Calvino vai começar a fazer as distinções e começar a delinear a sua doutrina da predestinação incondicional. Ele vai começar a partir daqui a falar sobre a ideia de eleitos e a ideia de réprobos. Ou seja, eleitos e não eleitos. Eleitos e reprovados. Tá? Então, a gente percebe isso aqui. A gente já vai começar a perceber as características dos não eleitos. A partir daqui, começa-se uma ideia sobre a doutrina da eleição-predestinação. Lembrando que Calvino, o que acontece? Ele só foi falar sobre esse assunto de predestinação e eleição, só foi falar a partir de assuntos relacionados à doutrina da salvação, diferentemente dos discípulos posteriores que vão falar sobre predestinação e eleição já nos assuntos relacionados ao ser de Deus, relacionado à doutrina dos decretos de Deus. Então, o que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar duas falas aqui que são importantes, as duas falas. Bem brevemente aqui eu quero destacar. Né? Vou destacar aqui esta primeira fala da parte 10. Esta sombra ou imagem de fé, porém, visto ser de nenhuma relevância, por isso é indigna do título de fé. Quão longe está de sua sólida verdade? Ainda que se haverá de ver mais amplamente logo adiante, contudo nada impede que de passagem se mencione agora. Ele está falando da fé informe. Lemos que Simão Mago creu, o qual, entretanto, pouco depois revela sua incredulidade, conforme Atos 8, 13, 18 e 19. Não entendemos o testemunho que nos dá de sua fé como alguns, no sentido de simplesmente ter fingido crer na palavra com uma fé que não teria no coração. Antes, pelo contrário, julgamos que, conquistado pela majestade do Evangelho, manifestou certa medida de fé e assim reconheceu a Cristo como sendo autor da vida e da salvação, de sorte que de bom alvitre lhe deu crédito. Quer dizer, aqui João Calvino, ele chega e diz o seguinte, que o que poderia existir só seria o seguinte: fé informe não existe. O que existe sim é fé verdadeira ou permanente e fé temporária. E aí essa fé temporária seria a fé de quem? A fé exercida pelos réprobos, ou seja, pelos não eleitos. É o que é destacado aqui nessa segunda frase aqui que destaco aqui já na parte 12. Portanto, vou mais longe. Uma vez que do ensino da Escritura e da experiência diária se faça patente que os réprobos são por vezes tocados pelo senso da graça divina, necessariamente se lhes desperta no coração certo desejo de amor mútuo. Assim, por certo tempo, vicejou em Saul um afeto piedoso para que amasse a Deus, de quem, reconhecendo ser tratado paternalmente, era tomado de algum doçor de sua bondade. Mas uma vez que nos réprobos não se arraiga profundamente, a convicção do paterno amor de Deus não amam plenamente como filhos. Pelo contrário, são conduzidos por certa disposição mercenária. Ora, só a Cristo foi dado esse espírito de amor, com esta condição, que o instile em seus membros. Na verdade, esta afirmação de Paulo não se estende para além dos eleitos, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. Isto é, esse amor que gera aquela confiança de invocação que abordei acima em Gálatas 4,6. Quer dizer, aqui essa citação está dizendo o seguinte, que a principal característica dos eleitos é a seguinte, é que quando eles se achegam a Deus, quando exercem a sua fé, exercem com amor, sem um interesse escuso. Agora já o réprobo,
né? Ele manifesta a fé no sentido sempre de buscar as bênçãos de Deus, de sempre buscar somente aquilo que Deus pode dar e não buscar a Deus pelo que ele é. Então, Calvino ele fala que aquele que verdadeiramente tem a marca da eleição, a marca de ser salvo por Cristo Jesus, é aquele que busca a Deus pelo que ele é e não pelo que ele pode dar. Então, eu encerro aqui essa parte. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. E continue acompanhando o nosso canal. Qualquer contato é esse. pregadorfiel1645@gmail.com. Não se esqueça de dar o like, compartilhar e se inscrever no nosso canal Pregador Fiel de Cristo. Deus abençoe. Pastor Edmar encerrando mais uma vez.